Olá, meu nome é Vânia Aparecida Silva, eu sou pesquisadora da EPAMIG, fico lotada aqui no sul de Minas, em Lavras. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à TV Alterosa, à Cocamig e à EPAMIG pelo convite para participar do evento divulgando o nosso trabalho. E o tema da minha apresentação vai ser Fisiologia da Produção do Cafeeiro. Bom, o tema da minha palestra, então, é Fisiologia da Produção do Cafeeiro. Para mim é um tema bastante interessante, porque eu costumo dizer para os meus alunos e para os produtores que esse é um tema que procura responder ao porquê. Aos porquês do quê? Aos porquês deles seguirem determinadas práticas de manejo e também, por outro lado, ela fornece conhecimento para desenvolvimento de todas as tecnologias que hoje existem disponíveis para a cafeicultura. Eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. No caso, o primeiro tópico vai ser relacionado a aspectos da produção, da fisiologia do cafeeiro. E no segundo momento, eu vou falar um pouco das pesquisas que a EPAMIG desenvolve nessa área para o desenvolvimento tecnológico. Como a gente está na época de panha do café, ou de colheita do café, eu já vou direto ao assunto. Nós vamos falar sobre produção. Quando a gente fala em produção, nós temos que considerar dois aspectos. O primeiro é a produção em quantidade e o segundo, a produção em qualidade. A produção em quantidade, ela reflete aquilo que a gente consegue produzir na nossa lavoura, em termos de sacas por hectare, por exemplo. E, atualmente, é importante dizer, né, que o nosso estado é o maior produtor de café do país e que também a maior parte da produção é concentrada aqui no sul de Minas. Mas há uma variação, embora a produtividade, a média de produtividade hoje esteja em torno de 30 sacas por hectare, há uma variação bastante significativa entre as propriedades, podendo ocorrer aí produtividades até acima de 80 sacas por hectare de café arábica. Com relação à qualidade dos grãos, ela é também bastante variável e essa qualidade, ela define, no primeiro momento, a variação de sabores e aromas que tem os cafés. E essa variação nos aromas e nos sabores, ela ocorre em virtude da variação da composição química. É claro, desconsiderando nesse momento as questões relacionadas ao pós-colheita, as questões relacionadas ao processamento pós-colheita. Então, essa composição química dos grãos, ela define e interfere na qualidade desses grãos. Aqui eu coloquei um exemplo de uma composição química de um café de qualidade, que pontuou aí acima de 85 pontos, segundo a metodologia SCA, e basicamente a composição desses grãos, ela ocorre com 49% de carboidratos, 13% de proteínas, 9,5% de lipídios e compostos fenólicos. E o restante é água, fibras e nutrientes. Os nutrientes é em torno de 4 a 5%, e é importante dizer que a umidade também deve estar adequada, em torno de 11 a 11,5%. O que eu gostaria de falar aqui? Essa qualidade e essa quantidade, ela é também variável. Mas a questão da qualidade, ela hoje é bastante atual, porque ela fornece uma melhor rentabilidade para o produtor. Há relatos aí de que o preço da saca de café de qualidade pode chegar a 10 a 20 vezes mais do que um preço da saca de café comum. E aí a gente cai para uma seguinte pergunta: então eu quero fazer café de qualidade e também quero produzir em quantidade. O que o cafeeiro precisa para produzir café em quantidade e em qualidade? Essa resposta é bem mais simples do que a gente imagina. O café precisa de saúde. E saúde, o que é essa questão de saúde? O café precisa de saúde. Isso, saúde para quê? Para completar o seu ciclo fenológico com eficiência. Ou seja, ele precisa estar saudável para crescer, produzir flores e produzir frutos e amadurecer com qualidade. E em fisiologia, o que significa tudo isso? Um café saudável em fisiologia significa que ele está com todos os processos em perfeito funcionamento. Processos, aí vem outra palavra. Quais seriam esses processos? Bem, os processos que estão relacionados à saúde do cafeeiro, eles
são internos. Então, a gente tem que olhar um pouco mais internamente das plantas. Bom, mas quais seriam, então, respondendo para vocês, quais seriam, então, esses processos? Os processos básicos da saúde do cafeeiro são a absorção de água, que é importante porque é constituinte celular e também participa de vários processos metabólicos, e também a fotossíntese. A fotossíntese é aquele processo extraordinário que as plantas fazem de conseguir captar a energia solar, transformar isso em energia química, captar o CO2 do meio ambiente, a água do solo, e com isso produzir os carboidratos e liberar o oxigênio para o ambiente. Bem, esses carboidratos, lembra que eu falei lá que a maior parte da constituição dos grãos, eles são importantes para enchimento dos grãos, eles são importantes constituintes que fazem com que os grãos estejam bem granados. Então, nesse momento de colheita, é importante que o cafeicultor tenha cuidado em manter as folhas, evitar muita perda das folhas, porque essas folhas que estão no café agora são as que vão suprir os frutos e os grãos da próxima safra. Adotar também outras práticas de manejo para evitar o ataque de pragas e doenças, para maximizar a manutenção desse enfolhamento. Bem, o próximo processo é a síntese de proteína. Aqui nós temos um componente genético que é bastante importante. Porque as proteínas, elas têm origem no DNA. Aqui é um esqueminha bastante simples, o DNA ele é transcrito para RNA, que é então traduzido para proteína. Então, ele tem um componente genético que determina essa variação que a gente tem aí entre as cultivares. E as proteínas elas têm função regulatória, ou seja, participam transformando uma molécula em outra, e também tem função estrutural, ou seja, elas constituem moléculas que fazem com que a planta cresça e se desenvolva. O próximo processo, bem, voltando um pouco aqui, se eu tenho uma síntese de proteína ok, uma fotossíntese ok, uma absorção de água ok, significa que eu tenho um ponto importante que está funcionando, que é uma nutrição equilibrada. Ou seja, para eu ter esses processos em perfeito funcionamento, eu preciso que o café esteja equilibrado nutricionalmente, porque esses nutrientes, eles também têm função de composição de moléculas, ou seja, por exemplo, o magnésio. O magnésio, ele participa da composição das clorofilas que dão essa coloração verde para as folhas. Entre outros, cada nutriente tem uma importância significativa no metabolismo do café. Então, essa nutrição tem que estar equilibrada para que o cafeeiro esteja saudável. Bem, se esse processo todo, esses processos base estão funcionando perfeitamente, o cafeeiro ele consegue aumentar a síntese de lipídios. Os lipídios, eles são componentes estruturais extremamente variáveis, mas, no geral, eles fazem parte das gorduras, eles são gorduras, que fazem parte das ceras, dos óleos, que também são constituintes químicos dos frutos e dos grãos. E eles têm uma importante função aqui, que é o armazenamento de energia nos grãos. E como eles têm essa função de armazenamento de energia e melhora essa estrutura química das membranas celulares, inclusive da cutícula, eles têm uma função importante na resistência das plantas às doenças. Então, por isso que é um importante componente também da saúde do cafeeiro e da qualidade dos grãos. Bom, em última análise, se eu tenho tudo funcionando, se eu tenho carboidrato, se eu tenho proteína, se eu tenho lipídio, eu tenho os precursores para a síntese dos metabólitos secundários. Os metabólitos secundários, eles são componentes, são moléculas que também têm uma estrutura muito variável. E o café, ele é uma cultura que é rica em compostos de metabolismo secundário. Mas esses metabólitos secundários, e eles têm importância bastante significativa com relação à saúde, porque eles estão envolvidos em mecanismos de defesa
da planta. Defesa contra o quê? Defesa contra os herbívoros, por exemplo, a formiga, defesa contra patógenos, alguns metabólitos secundários, eles atuam inibindo o crescimento de ferrugem, de cercóspora e também de bacteriose no café. Eles atuam inibindo a germinação e o crescimento de algumas plantas competidoras. E outra função que é bastante importante na defesa, aí eu já digo que é uma defesa química dos metabólitos secundários, é a proteção contra a radiação. Por exemplo, os carotenoides e xantofilas, que são metabólitos secundários, eles atuam protegendo o café contra a escaldadura. A escaldadura, ela ocorre quando o excesso de radiação, na presença de um estresse abiótico, por exemplo, déficit hídrico, a folha ela apresenta algumas queimaduras. E o café ele é bastante sensível a esse excesso de radiação. Então, se eu tenho uma planta que tem um metabolismo secundário funcionando direitinho, pode ser que ela responda muito melhor ao excesso de radiância por esses metabólitos secundários. E, enfim, os metabólitos secundários também são importantes na qualidade de bebida. Um exemplo é a cafeína, a trigonelina, os ácidos fluorogênicos, enfim, há uma série de componentes químicos que são metabólitos secundários que estão diretamente relacionados à qualidade de bebida. É importante dizer que a saúde do café ele depende também de uma série de fatores relacionados tanto ao ambiente quanto ao manejo e especificamente varia de acordo com a cultivar, conforme eu mencionei anteriormente. Com relação ao manejo, existe uma série de portfólios e tecnologias disponíveis para a cultura. Como a gente vai ter outras palestras que vão tratar de assuntos específicos relacionados ao manejo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ao final da apresentação, o meu e-mail está ao final da apresentação, para que quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre fisiologia da produção ligado a manejo tecnológico do café, eu estou à disposição na EPAMIG para auxiliar e responder aos questionamentos. Com relação ao... mas antes eu queria fazer um parêntese aqui nessa questão do manejo, porque é importante que o manejo ele seja sustentável, né? Importante para manter a saúde do café é que esse manejo ele esteja em equilíbrio com o meio ambiente, porque quanto mais em equilíbrio com o meio ambiente, mais resiliente essas plantas de café vão ficar. E a questão do bioma também, dos micro-organismos no solo, é um fator que tem influenciado significativamente a saúde do cafeiro. Então, é importante que essas ações estejam em equilíbrio com o ambiente. Esse é o meu recado com relação às práticas de manejo. Com relação ao ambiente, a cafeicultura em Minas Gerais, ela ocorre em regiões que têm uma variação de clima, de solo e de relevo. Por exemplo, aqui no sul de Minas, vou mostrar aqui um vídeo para você, gentilmente cedido pelo Péricles da Emater, sobre as diferentes paisagens. Por exemplo, aqui no sul de Minas, o relevo é acidentado, nós temos altitudes superiores a 800 metros, a precipitação ela é bem distribuída ao longo do ano, e com isso o clima aqui na nossa região, ele é mais ameno, ele favorece a produção de café de qualidade por causa dessas condições climáticas. Bem, indo aqui para as matas de Minas, né, os cafés das matas de Minas, semelhantemente ao que ocorre no sul de Minas, o relevo também é bastante acidentado. Uma característica peculiar da região é que o clima é bastante úmido, porque fica dentro da Mata Atlântica. A variação de altitude aqui é de 400 a 1.000 metros, então as altitudes são um pouco menores, mas há variações dentro da própria região. É importante falar também, nesse caso, que esse café dos topos na região da zona da mata, eles vêm apresentando qualidade de bebida. Bom, indo aqui para o Cerrado, uma paisagem que é característica do Cerrado, embora também dentro do Cerrado há variação de microclima e de altitude, é essa topografia mais plana,
que é verificada lá, e a questão marcante é a estação seca bem definida e mais prolongada do que a nossa aqui no sul de Minas. Por isso que em várias regiões o café, ele é, lá do Cerrado, o café ele é irrigado, né, para evitar danos maiores do efeito de seca prolongada sobre o florescimento. Bem, e por fim, indo aqui para Chapadas de Minas, nós temos uma cafeicultura também que ocorre em regiões de altitude acima de 1.000 metros, mas a estação seca, no caso, conforme ocorre no Cerrado, a estação seca ela é bem definida e um pouco mais prolongada, então muitas áreas são irrigadas para poder conseguir fazer com que o cafeiro chegue ao ciclo fenológico com mais segurança, certo? Bem, e é importante colocar para vocês que a EPAMIG, nesse caso, ela desenvolve pesquisa em todas as regiões em que ocorre café, principalmente na área de melhoramento genético. E é nessa área que nós estamos trabalhando com fisiologia da produção aplicada ao desenvolvimento tecnológico de cultivares. E nesse caso, a fisiologia tem sido usada para detectar características além da produtividade. Ou seja, por exemplo, um exemplo dessas características seria a tolerância a estresses abiótico, como por exemplo a seca, resistência a doenças, como por exemplo a ferrugem, e também a qualidade de bebida. Então, nesse momento, eu vou colocar para vocês exemplos de pesquisa que nós desenvolvemos nessa área, pegando um pouco de tolerância seca, resistência à doença e qualidade de bebida. Com base em quê? Com base naquela pirâmide que eu mostrei para vocês, que está relacionada à saúde do cafeeiro. Bom, com relação à tolerância ao déficit hídrico, nós realizamos experimentos de campo, né, em áreas em que ocorre deficiência hídrica significativa, conforme ocorre no Vale do Jequitinhonha. Os cafés eles são submetidos ao déficit hídrico, ou seja, ao cultivo em sequeiro, e nós realizamos as avaliações baseadas naqueles componentes da pirâmide, ou seja, nós detectamos aspectos relacionados à manutenção hídrica, detectamos aspectos relacionados à fotossíntese e também aspectos relacionados às proteínas. Bem, aqui vai ser bem resumido, porque a gente realiza uma série de análises, mas aqui é só para dar um exemplo de como que a gente aplica essa fisiologia da produção para o desenvolvimento tecnológico. Bom, aqui para detectar a variação que existe entre os genótipos com relação à capacidade de manutenção hídrica, nós analisamos uma variável que chama potencial hídrico. E a gente analisa essa variável tanto em condição irrigada, que são os controles que a gente chama, quanto em condição de sequeiro. Bem, esse gráfico, o que ele está mostrando? Quanto mais próximo de zero, mais as plantas são hidratadas. E quanto mais longe de zero, quanto menor o valor, mais elas estão desidratadas. Bem, os genótipos 1 e 3, eles mostraram aqui, conforme vocês estão vendo, uma redução muito grande no potencial hídrico em comparação com o genótipo 2. Bom, então eu já tenho aí um indicativo de que o genótipo 2 ele mantém mais água do que o genótipo 1 e 3. E isso é uma característica que é favorável. Num próximo momento, uma das análises que a gente faz relacionadas à fotossíntese, por exemplo, já está relacionada ao produto, no caso, os carboidratos, né, os açúcares solúveis, que é glicose, frutose, sacarose, enfim. Isso já resulta, essa manutenção do potencial hídrico, o que ocasiona? Já resulta numa capacidade desses genótipos produzirem mais carboidratos. Aqui a gente vê um efeito significativo, né, da condição de sequeira em relação ao irrigado. Na condição de sequeira, a planta produz menos carboidratos, porque a água
é a base para a produção de carboidratos a partir da fotossíntese, conforme a gente viu anteriormente. E no caso do sequeiro, a gente detecta essa variação na concentração, o que pode influenciar na produtividade. Um exemplo aqui com relação à proteína que a gente analisa, que eu gosto muito de falar, é a questão da tolerância ao estresse oxidativo, e aqui é um exemplo de proteína que tem função enzimática na tolerância ao estresse oxidativo, que é a superoxidismutase. A gente analisa essas proteínas também nos dois sistemas, tanto irrigado quanto sequeiro, e nos genótipos que estão no campo. E aí, o que a gente verificou? Que o genótipo também, que é sensível, aquele que reduz bastante a quantidade de água em função do déficit hídrico, ele apresenta ainda uma menor atividade da superoxidismutase, tanto em irrigado quanto sequeiro. Ao passo que os materiais mais tolerantes, eles apresentam maior atividade da sódio. Essa sódio, ela atua, então, no mecanismo antioxidativo, que é induzido em função do estresse hídrico. Isso tudo aqui resulta em quê? Se eu tenho materiais que conseguem manter a água, produzir carboidrato, mais carboidrato, e, consequentemente, tem uma maior síntese de proteínas que consegue minimizar os danos oxidativos por causa da seca, nós temos maiores produtividades. Aqui é a produtividade que a gente analisou ao longo de 6 safras na região do Vale de Jequitinhonha, então é uma produtividade que é significativa e representa realmente o que acontece com esses genótipos. O genótipo 1, que mostrou-se fisiologicamente com menor saúde do que os demais genótipos, ele apresentou, então, uma redução na produtividade bastante significativa, ao passo que os genótipos mais tolerantes, 2 e 3, eles mostraram uma maior produtividade, tanto na condição, embora não tenha dado uma significância aqui na condição irrigado, mas produzir em maior quantidade na condição de sequeiro, mostrando que esse melhor funcionamento com base na fisiologia resulta, de fato, em maiores produtividades. Então, esse é um exemplo do trabalho que a gente faz selecionando materiais tolerantes à seca. É importante colocar também que esse trabalho é um trabalho longo, é um trabalho que foi feito em materiais que são aí selecionados com mais de 20 anos de pesquisa e que as últimas avaliações de caracterização fisiológicas também estão no 8º ano de avaliação, então são realmente um desenvolvimento de pesquisa que demora tempo, investimento, mas que tem trazido bons frutos, tem trazido resultados bastante interessantes. Bom, e com relação à fisiologia da produção aplicada à pesquisa de resistência à ferrugem, que é uma das principais doenças que ocorrem no cafeeiro, nós estamos analisando em genótipos suscetíveis e resistentes a variação que ocorre na composição química da planta e dos grãos. Isso para tentar fazer com que a gente consiga associar aqueles componentes da pirâmide que eu mencionei anteriormente com a característica de resistência dos materiais. Nesse trabalho, nós identificamos que no material resistente, ou seja, no acesso resistente, acesso que eu falo que é porque a gente está fazendo esse trabalho em acessos do banco de germoplasma da IPAMIG, que fica em Patrocínio. Então, quando eu falo acesso é porque ainda não são cultivares, são acessos do banco de germoplasma. Bem, então, no acesso que apresenta uma característica de resistência, há uma maior concentração de compostos fenólicos, tanto nas folhas quanto nos frutos. E também há um maior acúmulo de açúcar nos frutos. Isso porque, se eu tenho uma planta que está mais saudável, eu estou tendo maior fotossíntese, eu tenho maior acúmulo de carboidratos lá nos grãos. E essa questão aqui dos
dos fenólicos são aqueles metabólitos secundários que ficam lá no topo da pirâmide, que estão expressando em maior quantidade nos materiais que são resistentes à ferrugem, certo? E, por fim, uma aplicação da fisiologia da produção na análise de qualidade de bebida, ela foi feita também em acessos do banco de germoplasma da EPAMIG, considerando o grupo Bourbon, o grupo híbrido Timor e o grupo exótico. Esses materiais, eles possuem qualidade de bebida comprovada, com pontuação acima de 82 pontos, e o que foi feito nesse trabalho? A gente tentou fazer a caracterização de componentes que conseguissem discriminar os genótipos, ou seja, que conseguissem serem apropriados para discriminar o grupo Bourbon, o grupo híbrido Timor e o grupo exótico, porque eles têm diferenças na qualidade de bebida. Então, o ideal era que o objetivo era que a gente conseguisse discriminar de alguma forma esses materiais. Bom, e o que foi verificado nesse trabalho? Foi verificado que os lipídios, por exemplo, os lipídios, ácido mirístico e o ácido linoleico e a sacarose, eles foram componentes marcadores importantes para a separação do grupo exótico. Então, esses são importantes componentes químicos que definem as características de bebida desses materiais. No segundo grupo, que é o grupo do híbrido Timor, os componentes químicos que discriminaram esses materiais foram as proteínas, os açúcares totais e alguns lipídios, que são os ácidos graxos oleico e palmitoleico. E, por último, o grupo Bourbon foi separado pelos ácidos graxos aracnídico e o esteárico. Bom, mas o que interessa nisso aqui? Interessa que a gente está usando aqueles componentes lá da pirâmide da saúde do cafeeiro, ou seja, aqueles componentes, por exemplo, lipídio, dentro deles tem uma série de componentes que definem a qualidade. A gente está conseguindo associar esses componentes, tanto do metabolismo secundário quanto do metabolismo de lipídios e, consequentemente, da fotossíntese, que é a sacarose, os açúcares e as proteínas, com a qualidade de bebida. Bom, e com isso, o que a gente quis mostrar aqui nesse momento? Que essa pesquisa em fisiologia da produção, ela contribui, ela é importante para esse desenvolvimento tecnológico, que no nosso caso da EPAMIG, aqui, que foi colocado nessa apresentação, foram as cultivares, e essa tecnologia das cultivares que apresentam características múltiplas, além da produtividade, como tolerância à seca, qualidade de bebida e resistência à doença, elas podem aumentar a sustentabilidade da cafeicultura e do cafeicultor, porque elas fornecem possibilidade de diminuir o uso de insumos na propriedade para controlar pragas e doenças, e também minimizar o impacto de possíveis variações ambientais, como ocorrência de seca. Além, é claro, de aumentar a eficiência de uso de água no sistema irrigado, porque também é uma característica que a gente tem considerado para a seleção dos materiais. E, em última análise, a questão da qualidade é o que promove, né, tem promovido maior rentabilidade para o produtor, então a gente considera que essa é uma tecnologia que essas são tecnologias que podem aumentar a sustentabilidade da cafeicultura. Bom, muito obrigada. Aqui está o meu e-mail para contato. Eu gostaria de convidá-los a voltar no site para visitar a vitrine tecnológica da EPAMIG e também para assistir às outras palestras relacionadas ao manejo do cafeeiro. Obrigada.